Bom, boa tarde a todos. Nós vamos começar a falar do nosso trabalho. Foi desenvolvido por Cássio Caberlin e Carol Augusto, e o nosso trabalho é referente a transtorno de ansiedade, tá? O nosso caso, em específico, que a gente escolheu é transtorno de ansiedade social, que a gente vai dissertar um pouquinho a partir de agora, tá? Bom, transtorno de ansiedade social. É um sistema complexo de respostas cognitivas, afetivas, fisiológicas e comportamentais. Esse sistema é ativado no momento em que eventos ou circunstâncias antecipados à consideração altamente aversivos, tá? Pois não são percebidos como eventos imprevisíveis, incontroláveis ou com possibilidade de serem uma ameaça aos interesses vitais da pessoa. Tá? Essa passagem é de Clark e Beck de 2012. Estudo de caso. Nesse caso que a gente escolheu, tá? A gente tá referenciado como Daniel, tá? Mas é um pseudônimo, eles preferiram não colocar ali o nome real da pessoa, tá? E, enfim, o Daniel, ele é de sexo masculino, adulto jovem, filho único, estudante de nível superior e heterossexual. Bom, a queixa do paciente é ansiedade em diversas situações sociais. Ele tinha dificuldade em realizar o seu trabalho de conclusão da faculdade, ele referenciou algumas vezes isso dentro do estudo, e também a respeito da escolha profissional, tá? Ele se sentia muito ansioso a respeito desse assunto. Então, a gente reparou algumas vezes dentro do estudo de caso essa referência a respeito aí dessas duas questões, tá? Histórico de vida, ele na infância era uma criança muito tímida, tá? Na escola, ele preferia sentar nos cantos, não chamava atenção, não tinha um bom contato com os colegas de sala, tá? Porém, ele tinha um bom rendimento escolar, tá? Para os assuntos ali que ele se mantinha focado, ele tinha um bom desenvolvimento. Então, no caso, só essa parte social é onde a gente reparou que ele tinha uma dificuldade um pouco maior, tá? Na Isso, e lembrando ali adolescência, também, desculpa, Cássio, lembrando ali também que na parte da infância dele, ele, né, e por esse motivo do bom rendimento social, bom rendimento escolar dele, porque ele tinha muito medo de, na escola, ele, tipo, tirar nota baixa, sofrer alguma negativa por parte dos professores, por isso que ele nunca foi, tipo, ter um rendimento negativo na escola, por esse motivo também. exato, exatamente. Tem essa referência mesmo que até por conta dessa questão da nota, né? Por ele não querer ficar para trás, ele conseguia ter esse bom desenvolvimento. Isso. Na adolescência, passou por algumas dificuldades financeiras, antes e depois da separação dos pais, né? Foi morar com um familiar depois disso. Depois desse ocorrido, também cita lá que ele se isolou bastante socialmente. Ele não costumava sair muito do quarto, saía apenas para resolver questões que eram realmente necessárias, assim, tá? Fora isso, ele passava bastante tempo dentro do quarto, né? Ó, aqui está referenciado que por 6 anos ele não saiu de dentro do seu quarto, enfim, apenas para interagir com a família e concluir alguma obrigação que de fato ele precisava resolver, né? Ele realizou psicoterapia com outros profissionais por 3 anos também na adolescência, tá? Por causa de ansiedade social, antes, no caso de ter passado com esse novo profissional. Então ele já tinha, em algum momento, passado por outros profissionais numa fase onde foi identificado que ele estava com ansiedade social. E na fase de adulto,
como referenciado aqui, ele não tinha muitos laços sociais, passava a maior parte do tempo estudando, tinha dificuldade em buscar estágios, se sentia ansioso para as seleções profissionais. Ele tinha um mau relacionamento com seu pai, sintomas depressivos, desenvolvimento de habilidades sociais, não olhar nos olhos, atender telefone, conversar com outras pessoas de trabalho. Basicamente, são coisas que ao longo do tempo, como a gente pode ver, desde criança, depois adolescente e adulto, foi uma coisa culminando com a outra, né? Uma vez que ele tinha essa falta de cognição, de entendimento, então a gente vê que na vida adulta dele, por exemplo, isso também foi atrapalhando nas relações sociais. Isso era tanto que afetava nele que no trabalho ele descreve também que ele recebia muitas tarefas e ele tinha vergonha de pedir um aumento para a chefe dele, né? Ou até mesmo tinha vergonha de participar de alguns processos seletivos para subir de cargo também. Exatamente, exatamente. Então, em todos esses pontos, a gente vai ver mais à frente que precisaram ser trabalhados, né, toda essa questão de história de vida e também de como ele agia, né, nas questões sociais a respeito de trabalho e estudo, para que ele pudesse ter um melhor desenvolvimento, né? Histórico familiar e social. Ele vinha de uma camada social econômica favorecida, né? No caso, mostra aí que no início da vida, os pais deles eram bem envolvidos também com atenção e educação, no caso, né? Teve um detalhe bem interessante também que a gente pontuou, a mãe dele, ao longo dessa infância, ela foi uma mãe super protetora, né? Tinha essa proteção assim exacerbada e em algum momento ali também da infância dele, ela parou de trabalhar para conseguir apenas cuidar do filho. Então, isso também foi uma questão bem importante, né? Num segundo momento da vida, o padrão de vida deles foi rebaixado, né? Os pais acabaram se divorciando por conta dessas questões financeiras, tá? E isso fez com que eles tivessem um afastamento paterno com o pai, porque como eles não moravam mais juntos, então, enfim, o pai foi para um lado, a família foi para o outro, então ficou um período grande aí onde o filho acabou não tendo mais aquele contato com o pai, e o pai também, até por conta de problemas financeiros posteriores, acabou, enfim, não procurando o filho, se distanciando bem, e, e isso também fez com que toda esse histórico se agravasse, né? Opa, vamos voltar aqui, tá? E esse último ponto que a gente colocou, ele tinha bastante dificuldade em ter relações com as mulheres, tá? Em algum momento na descrição, ele mostra ali que seria mais uma questão de insegurança, não sabia como se portar, ou então um medo antecipado de uma resposta negativa também fazia com que ele não conseguisse se socializar bem, tá? Isso. É, E também o namoro que ele teve foi com a menina que ele estudou ali no ensino fundamental, que ele conhecia com já há de anos, né? Foi essa é a namorada dele, no caso, né? Que ele conseguiu se relacionar. E também ali no caso mostra, né, que o Daniel, a primeira relação que ele teve sexual, tentou ter com a mulher, ele ficou tão envergonhado que ele não conseguiu ficar ereto. é verdade. Conta essa passagem a respeito da parte sexual, né? A gente vê que também é uma questão que afetou, né, na vida do paciente. Essa primeira namorada, me parece que por conta já de ele ter ele ter um histórico de uma Uma pessoa que ele já convivência. conhecia, já ter na convivência dele, me parece que foi mais fácil, né? E nesse Sim, segundo momento desse envolvimento mais sexual, houve esse problema, acredito eu, que por conta da ansiedade, a pessoa não conseguir se concentrar ou se sentir inibida ali por conta do momento, de fato ele não conseguiu, né? Ahn, vamos lá. Histórico.
É isso? Isso. Beleza. Então vamos lá. No histórico de vida a gente já foi. Já foi. Opa, desculpa. Isso, histórico médico. Histórico médico, tá. No histórico médico, ele não relatou nenhuma doença clínica e ele fez uso de Rivotril no início da adolescência, tá? Quando estava em acompanhamento profissional. Eles não dão muitos dados a respeito desse momento que ele fez essa primeira intervenção, né? Porém, eles deixam bem relatado aí essa relação de que ele fez o uso do medicamento nessa primeira oportunidade, e no caso dessa segunda parte do tratamento, no qual ele não utilizou nenhum tipo de medicamento, acho que isso aí a gente também vai ver um pouco mais à frente. Vamos lá. Tá legal. Tá. Aí os procedimentos, tá? O Daniel, ele fez 48 sessões individuais semanais, de aproximadamente 50 minutos cada ao longo de 12 meses, tá? No caso ali, a psicóloga, né, ela relata que no começo ali de algumas sessões, por o Daniel ele ser muito envergonhado, não conseguir ali manter um diálogo, né, essas sessões, querendo ou não, aumentavam, né? Então era aproximadamente ali 50 minutos de sessão cada, entendeu? Aí a avaliação inicial, no decorrer das 10 primeiras sessões, verificavam as queixas principais, né, que foi o histórico a história atual, passado e família, e história médica e história de vida afetiva e sexualidade adulta, né, que a gente viu ali um pouco atrás. Houve também um treinamento, né, de habilidade social, a técnica que ambiciona ajudar o desempenho social, né, por ele ser uma pessoa muito envergonhada, né, que a gente relatou ali, ele não conseguia chegar em festa sem a namorada, no trabalho ele mal falava com as pessoas do trabalho, tinha o caso ali que eu falei de pedir aumento ali para a chefe dele, né? E durante também a terapia, né? Depois da terapia, não foi necessário o uso de medicamento, né? Durante a terapia, e ele voltou 6 meses depois, tá? Para fazer uma avaliação final também, para ver como é que estava o decorrer. Não, é interessante frisar que a respeito de todas essas sessões, a própria terapeuta ali, no caso, ela mencionou que o início realmente foi bem difícil, até porque quando a pessoa começa a passar por esse tratamento, ela vem com bastante demandas, ela já vem com esse nível de ansiedade maior, então acaba sendo mais difícil no início de você conseguir de fato coletar aquelas informações, fazendo com que Sim, o espaçamento, ah, no decorrer ali das terapias, ela conseguisse fazer com que ele ficasse mais calmo, tivesse mais confiança para ir poder adentrando em alguns assuntos, e aí sim começou a ter uma boa participação, né? O paciente começou a compreender mais, começou a entrar mais calmo, e com isso ele conseguiu um desenvolvimento bacana ali no decorrer da terapia dele. sim. Pode passar para o próximo. Isso. Aqui a gente fez o diagnóstico comprehensivo, né? Que foi ali a timidez dele na infância, as experiências traumáticas, né? Condicionadoras podem ter sido os fatores predisponentes e etiológicos associados ao TAS do paciente. Dificuldade também ali em cumprimentar as pessoas, iniciar e manter conversações, fazer ou receber críticas, expressões e opiniões pessoais, defender seus direitos, pedir, aceitar, ajudar e parar fluxo de carros para estacionar, né? Em relação ali a dificuldades também, né? Ele relata que no relacionamento dele também, ele tinha muita dificuldade em dar uma opinião, sabe? Ali quando acontecia alguma discussão com a namorada dele, ou quando eles não conseguiam entrar no acordo, ele tinha muito esse lado negativo de dar alguma opinião no relacionamento dele. Com relação aos sintomas físicos decorrentes das situações ansiogênicas, observaram-se taquicardia cardíaca, desculpa, náuseas e sudoríase. Traços de transtorno de personalidade evitativa, observando pelas seguintes características: produção com críticas ou registro em situações sociais, percebia como socialmente capaz, sem atrativos pessoais no interior, e era reticente
em assumir riscos pessoais ou a envolver-se em atividades novas, pois estas poderiam ser embaraçosas, né? Em questão ali dos empregos também, os empregos que ele sempre arrumava também era sempre por recomendação, né? Ele nunca foi de tipo procurar empregos e ele não gostava também de entrevistas de empregos, né? Porque ele sempre se sentia muito ansioso, né? E tinha medo de receber alguma negativa quando fosse falar, né? Ali da alguma parte profissional. Ele É, se sentia muito incapaz. ficou assim, na minha opinião, bem nítido, né, que a pessoa que está sofrendo ali a respeito desse transtorno, ele tem muito medo do novo, né? Ele prefere estar num lugar Sim, mais confortável para ele conseguir, vamos dizer assim, se desenvolver, do que ele ter, enfim, passar por uma nova etapa, conseguir um novo trabalho, e é uma pessoa também que está sempre preocupada e se sente rebaixada por qualquer motivo que seja. Então ele sempre se precipita ao medo de alguma coisa, ao medo de se portar, se ele vai falar uma coisa que ele já imagina que vai ter uma negativa, isso faz com que ele não sim, consiga, de repente, se desenvolver em questões sociais assim básicas, que seria, enfim, participar de um grupo, sair com os amigos, ou até como o Ícaro mesmo colocou a respeito do trabalho, né? Ele preferia um trabalho que fosse uma indicação, alguma coisa que já fosse ali mais é, dentro do que ele já se sentisse mais confortável, do que de repente ele apostar num lugar novo, o medo de fazer uma entrevista, de ter que falar com uma pessoa nova, olhar nos olhos, enfim. Isso eu acho que ficou uma característica bem evidente desse caso aí também. sim, isso, porque está muito ligado ali à negatividade, né? É muito do medo do que as pessoas vão falar, da forma que ele fala, da roupa, do jeito que ele come. Então está muito mais ligado a isso também. Exatamente. Pode passar para o próximo, tá, Cássio? Aí aqui a gente fez o diagnóstico descritivo, né, de acordo ali com o DSM-5. O que fala no DSM-5 sobre o transtorno de ansiedade social? É o medo ou ansiedade acentuado acerca de uma ou mais situações sociais em que os indivíduos é exposto à possível avaliação por outras pessoas. Exemplo inclui interações sociais, manter uma conversa, encontrar pessoas que não são familiares, ser observado, por exemplo, comendo ou bebendo, e situações de desempenho diante de outros, né? Proferir palestras. Nota, tá, também que em crianças a ansiedade deve ocorrer em contextos que envolvam seus pares e não apenas em interações com adultos, né? Transtorno de ansiedade social ou fobia social. Também ali o indivíduo ele teme agir de forma a demonstrar sintomas de ansiedade que serão avaliados negativamente, será humilhante ou constrangedor, provocará a rejeição ou ofender outros, né? As situações também sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade. Nota também tá, que em crianças o medo ou ansiedade pode ser expresso chorando, com ataques de raiva e imobilidade, comportamento de agarrar-se, né, encolher-se ou fracassando em falar em situações sociais. As situações também sociais são evitadas ou suportadas com intenso medo ou ansiedade. O medo ou ansiedade é desproporcional à ameaça real e apresenta pela situação social e o contexto sociocultural. Vou passar aqui também. O medo, tá? E a ansiedade ou esquiva é persistente, geralmente durante mais de 6 meses, né? Durante mais de 6 meses. Então, geralmente, os casos, eles são avaliados, tá? Quando, não assim, como eu posso dizer, não bem que no início, né? Geralmente são duradouros mais de 6 meses que são diagnosticados também, né? Que já começa aí a estudar, né? A ansiedade ou esquiva persistente também, tá? O medo, a ansiedade ou esquiva causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. O medo, ansiedade ou esquiva não é consequente dos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, a droga, né, de abuso, medicamento, ou de outra condição médica também. O medo, ansiedade ou esquiva não é bem explicado, né, pelos sintomas de outros transtornos mentais, como o transtorno de pânico, o transtorno dimorfo, dismorf, dismórfico corporal ou transtorno de aspecto autista, tá?
Se outra condição médica, por exemplo, ali a doença de Parkinson, obesidade, desfigurado por queimaduras ou ferimento, está presente o medo. Ansiedade e esquiva é claramente não relacionado ao excessivo. Então, ali, tipo, se for em relação ali à doença de Parkinson, né, ou como eles mesmos dizem ali, queimadura, obesidade, né, se essa for outra condição médica, também não, ela está presente, né, o medo da ansiedade, ou seja, não é só porque uma pessoa, exemplo, ela tem a queimadura, que ela tem ali a vergonha de ser julgada, que ela tem o transtorno de ansiedade social também, tá? Legal. O DSM-5, ele traz bem específico um pouquinho daquilo que a gente já estava comentando a respeito é, dos detalhes que você analisa dentro do transtorno, né, de uma forma mais abrangente, mas como a gente já havia comentado, no caso, né, uma pessoa que ela acaba se retraindo, ela tem medo de poder participar socialmente, é uma pessoa que acaba não se desenvolvendo por esse medo antecipatório de poder estar, enfim, realizando ali as suas atividades do dia a dia por conta de coisas, né, que no caso aconteceram ali na infância e por conta de não ser tratado, né, ela pode ir evoluindo, né? Ah, Sim. legal. Aí o diagnóstico também é compreensivo, né, que a gente pegou ali no caso, que foi estudado, foi o cognitivo comportamental, né, o objetivo de prestar maior atenção aos seus pensamentos, emoções, desculpa, é, isso, emoções e comportamentos diante dos eventos. Reconstrução cognitiva também, o objetivo de aprender e identificar cognições disfuncionais e realizar testes de realidade corrigindo estes pensamentos através de busca por evidências, de descatatroficação e identificação de erros cognitivos. E também ali foi utilizado bastante o treinamento de habilidade social, né, pela Lei Cabulu, que é o objetivo de auxiliar o paciente ao desenvolver habilidades sociais para que tenha um bom relacionamento interpessoal através de técnicas como modelação, ensaio comportamental, feedback de correção e tarefa de caso, né? Ali também o importante da habilidade social, né, que ele foi bastante utilizado, é que para conseguir, né, que a gente não conseguia olhar ali as pessoas nos olhos, como o caso falou, atender o telefone, né, ele não conseguia conversar ali com os colegas de trabalho, né, então a habilidade também social, né, ela é mais usada ali para mudar os valores, né, a crenças e a atividade em si que ele tem com a sociedade, né, Exato. e também, isso, pode falar, desculpa. Pode concluir, não. Eu só ia fazer um adendo também a respeito ali do primeiro ponto, que a gente também já havia comentado, porque o terapeuta ali na parte cognitiva e comportamental, ele busca trazer essa atenção do paciente para ele conseguir organizar os pensamentos, para ele se sentir mais calmo, até para ele conseguir, dentro da terapia, passar aquilo que o terapeuta tá precisando como informação para poder realizar ali o diagnóstico, enfim, ou fazer a intervenção, tá? É uma questão bastante importante nessa questão relacionada à ansiedade, né? Isso, é porque, tipo, por isso mesmo que, tipo, ali a gente lendo, né, o caso, a gente pegou essas várias abordagens, né, que ali o psicólogo, ele usou com o paciente também, né, mas claro que a gente deu ali mais um adendo ali também no treinamento de habilidade social, né, porque era o que mais afetava ali no paciente, né, que foi a principal queixa dele, de não conseguir estar terminando um trabalho, o medo ali do trabalho excessivo, né, de pedir um aumento, que ele recebia muita atividade e ele não conseguia chegar na chefe dele e pedir um aumento ou até mesmo subir de cargo, né? Sim. Outra coisa bem importante que a gente reparou aqui lendo, a importância desse trabalho multi, né? No caso aí que foram utilizadas essas três formas, tá? Para poder buscar para buscar diferentes pontos dentro do diagnóstico do que o profissional precisa como base, né? Então, esse trabalho multi, a gente analisou que é bem importante, né? Não só utilizar apenas uma base, de repente, para você ter uma linha de trabalho, mas para você poder obter comparações,
no caso aqui, cognitivo, social, de habilidade. Então, esses três pontos juntos foram de bastante benefício, né? Sim, isso. Aí a avaliação final, né, ele teve uma considerável melhora com o treinamento na correção de avaliações de crenças, né, de funcionais de ameaça social e vulnerabilidade, redução de ansiedade antecipatória, eliminação de constrangimento excessivo, eliminar estratégias de segurança, melhoras das habilidades sociais e redução do comportamento inibitórios diante de situações sociais. Legal. Em algum momento também, a gente viu que o terapeuta, ela usou um modo de avaliação onde ela buscava esses dados e apresentava para um outro profissional para eles poderem ali fazer uma base, tá? Para ela poder fazer toda essa definição de avaliação, tá? Sim. Aí o segmento, né, que após 6 meses foi realizada uma reavaliação onde se pode observar, né, uma melhora ali significativa das crenças iniciais. Ali o paciente Daniel não apresentava mais ansiedade, né, antecipatória e pensamentos negativos associados às situações sociais que geram ansiedade, né, contínua, realizando exposições das situações sociais, ampliando sua rede de contato e conseguiu seguir realizando avaliação positiva e funcional da realidade dos outros, não se percebendo mais como os críticos e rejeitadores, assim também não apresentava mais as crenças de ser incapaz, inadequado, inferior e desagradável, tá? A gente só deu um errinho ali no slide. Após ali os 6 meses, né, que o Daniel ele voltou, né, para fazer uma reavaliação, ele também fala, né, que depois disso que ele teve mais como é que eu posso dizer, uma aproximação assim dos amigos, né, dele, tanto do trabalho quanto ali da vida pessoal. E os amigos, né, ali elogiaram ele bastante, né? Que, tipo, ele não imaginava que ele era uma pessoa tão legal, né? Porque isso dele ser uma pessoa tão envergonhada, ele não conseguia chegar nos amigos, tanto não conseguia, como é que eu posso dizer, ter um Associa. assunto em si, sabe? Isso, é ali na parte social. No trabalho também ele fala, né, que ele conseguiu falar com a chefe dele, né, em relação ali das atividades excessivas que ele recebia, conseguiu ganhar um aumento, né, subiu de cargo depois, né, e conseguiu ali também finalizar o trabalho, né, que foi uma das queixas relacionadas ali do paciente também, né. Exatamente. Uma coisa também interessante de pontuar aqui também, para não deixar passar, que eu achei bem importante aqui nesse estudo de caso, é que o terapeuta, ele também, para conseguir chegar nesse resultado, em algum momento ele se colocou, ele se colocou como parte da história também, ele trouxe algumas questões pessoais para poder conquistar a confiança do paciente, para fazer o paciente também ficar mais à vontade a respeito do trabalho, e isso também foi muito positivo, tá? Sim. Aí aqui tá as considerações finais, né, que no presente estudo pode-se observar a eficácia da terapia cognitiva comportamental para o tratamento de TAS, né? O concomitantemente com a utilização das técnicas integradas também, né? Que foi ali a habilidade social, né? Que foi bastante utilizada também nesse caso. A terapeuta utilizou também como modelo profissional e de interação para obter vínculo com o paciente, né, que foi o que o Cássio falou, e romper os padrões também estabelecidos pela mãe do mesmo, que forçavam os seus comportamentos disfuncionais, né? Não foram utilizados ali fármacos, né, durante a intervenção, apenas psicoterapia, né? Então não foi necessário ali medicamentos também, tá? Pode falar também, Tá. Cássio. O estudo apresentou limitações, tá, devido à falta de utilização de instrumentos padronizados e avaliação e intervenção tem sido feito pela própria terapeuta. No caso aí, o que a gente observou foi que o terapeuta ele não usou um padrão específico, né, nem quantitativo, nem qualitativo, né, como eu também já havia abordado ali, ela foi utilizando
uma técnica dela ali a respeito dos pontos que ela ia observando e ela também utilizou ali junto com outro profissional, né? Ela pegava ali as informações, passava para o seu outro profissional, eles debatiam ali sobre o assunto para ela ter essa base de avaliação. Tá? Também encontrou dificuldade na limitação do tempo das sessões iniciais, né? Devido à aceleração do pensamento e demanda expressiva excessiva trazida pelo paciente. Acho que a gente também acabou já comentando em alguns pontos aí dos comentários, né? Então, no início, ela sentiu essa dificuldade, porque o paciente trazia bastante informação e por conta de estar, né, com um quadro de ansiedade, até ele conseguir organizar as ideias dele para saber aonde começar, de que maneira fazer. Então, no início, ela teve esse detalhe aí, tá? Que interferiu na utilização das técnicas terapeutas. Todavia, a medida do vínculo que ela foi criando, né, se colocando como modelo ali, se colocando, né, à disposição do assunto, trazendo o paciente, aí foi possível ela colocar as técnicas de mediação de tempo nas sessões, que foi ali temporizar de uma maneira que fosse mais eficaz para ela conseguir fazer a intervenção da maneira que ela achava mais necessário. Isso, que a Aline, a terapeuta também, ela realizou a supervisão, né, semanalmente, podendo ampliar o olhar sobre o caso e uma avaliação mais profunda do paciente, né? E também ali no final, como o Cássio falou, que ela que trazia muita demanda expressiva, né, e excessiva, trazida ali pelo paciente, né? Esse foi o motivo dela ampliar também ali as sessões, né? Por motivos também de, tipo, no, bastante ali também no começo, além dele trazer muitos pensamentos, né? Ele não conseguia esclarecer ali os pensamentos, né? No início ali da sessão. E aqui a gente está a referência, né? Que foi utilizada nesse trabalho, tá? E é isso. A gente queria também agradecer, tá, professora, por dar essa oportunidade, né? Eu sei que a gente não conseguiu apresentar o trabalho em aula, né? Mas a gente quer agradecer novamente por essa apresentação, né? Por mais que seja ali um vídeo hoje que a gente está gravando, que vai ser enviado ali para o professor, a gente quer agradecer também, né, por essa oportunidade, tá? É isso aí, queria deixar essa consideração final também, fazendo agradecimento às professoras aí que, de alguma forma, né, eh, deram essa oportunidade para a gente estar apresentando. Eu queria dizer que para a gente é muito importante, para mim também é muito importante. Eu que estou iniciando essa matéria de psicopatologia, para mim é uma matéria que muito me interessa. Eu acredito ainda que eu vou emergir ainda muito mais dentro dessa matéria ao decorrer do tempo. É uma matéria cara, que eu sou assim suspeito para falar, né? E para mim esse estudo de caso que eu consegui dividir aí com o meu colega foi assim, foi de uma construção muito bacana, tá? Foi uma oportunidade também de eu conseguir adentrar a coisas que a gente vê no nosso dia a dia, às vezes a gente vê em torno da gente e que a gente não se dá conta, né? Aonde essa questão da terapia, do psicoterapeuta, dessa intervenção do profissional é realmente muito importante aí para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Sim, Então, muito obrigado a todos. é Dessa isso. maneira a Muito gente obrigado. vai finalizando.